Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos, União Soviética e a Europa durante o período da Guerra Fria. Então, o que aconteceu de mais importante, o que eu não posso esquecer sobre essas três regiões do globo, na época do chamado mundo bipolar. Só para lembrar, essas videoaulas eu faço para os meus alunos reverem os conteúdos estudados na sala de aula, mas, como sempre digo, mais uma vez, a internet ela é livre, então se for útil para você, bom proveito, bons estudos, tá bom? Vou começar falando sobre os Estados Unidos. O que eu não posso esquecer de importante que aconteceu nos Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria, tá? Então, termina a Segunda Guerra Mundial, vai começar o chamado mundo bipolar, ou seja, o mundo vai ficar dividido em dois polos, em duas áreas de influência. De um lado eu vou ter, então, o lado soviético representando o comunismo, sistema comunista socialista, e do outro lado eu vou ter os Estados Unidos sendo o grande líder do outro polo, o sistema capitalista. Então, já logo após o final da Segunda Guerra Mundial, vai ter início esse período de Guerra Fria que vai se estender até o final da década de 1980. Então, foram anos bastante tensos, foram anos complicados, foram anos marcados por grandes confrontos e grandes batalhas, muitas vezes indiretas, entre os dois países, Guerra Fria porque foi uma guerra basicamente de ameaça, não foi uma guerra que esquentou, mas o mundo todo ficava apavorado porque Estados Unidos e União Soviética ficavam principalmente se ameaçando através da construção e desenvolvimento de armas nucleares, de bombas atômicas. Então o mundo ficava apavorado com a ideia de que alguém fosse começar o confronto, e o mundo poderia chegar à sua destruição. Então foi uma fase bastante tensa, da história, não só dos Estados Unidos e da União Soviética, mas um período bastante tenso da história mundial. Nessa época aqui, eu tenho que lembrar que nos Estados Unidos vai começar a vigorar a doutrina Truman, e falei em doutrina Truman, apareceu em concurso, apareceu em vestibular a questão da doutrina Truman, ela está relacionada com a perseguição, com o combate ao governo, ao modelo socialista, tá? Economicamente, os Estados Unidos nesse período aqui vão lançar o chamado Plano Justo, o Fair Deal, e aí esse Fair Deal, que era de certa forma inspirado nos modelos lá do New Deal, defendia o que? O controle do Estado na economia, para evitar uma crise e para que essa crise acabasse descambando para, de repente, um governo comunista. Então, nesse período, nesses anos, os Estados Unidos vão tomar várias medidas, sejam políticas ou sejam econômicas, para evitar o quê? Para evitar o avanço do perigo vermelho, o avanço do comunismo. Uma das medidas que os Estados Unidos fez nesse sentido, eu não posso nunca deixar de esquecer, nunca deixar de lembrar, é a questão do chamado Plano Marshall. O Plano Marshall, ele foi criado nos Estados Unidos para ajudar os países da Europa a se recuperarem após a Segunda Guerra Mundial. Mas, professor, então quer dizer que os Estados Unidos estavam com dó dos países europeus que saíram destruídos, por isso eles decidiram emprestar dinheiro para os coitadinhos, Não, Na verdade, qual que era a intenção dos Estados Unidos ao emprestar dinheiro para os países europeus, Vai que eu não empresto dinheiro, vai que a União Soviética ela ajuda esses países primeiro, e aí esses países que são capitalistas, vai que eles resolvam se tornar socialistas.
Então os Estados Unidos, né, para evitar esse perigo, ele lança o famoso Plano Marshall. Isso é um conceito importante que sempre é cobrado nesse contexto de Guerra Fria, tá? Eu não posso esquecer também que essa fase de Guerra Fria foi marcada pela perseguição, pela espionagem, foi marcada pela corrida espacial, foi marcada pela disputa em vários campos entre União Soviética e Estados Unidos, né? Internamente, eu tenho que lembrar também do senador Joseph McCarthy, né? Que foi uma pessoa que aproveitou essa questão do comunismo para se promover politicamente, né? E lançou as bases do chamado macartismo. Apareceu a palavra macartismo, está relacionada com o contexto de Guerra Fria, com os Estados Unidos, com esse senador Joseph McCarthy, que ele fez o que? Uma prática, uma caça às bruxas dentro dos Estados Unidos em relação, né, a possíveis pessoas que seriam simpatizantes do regime esquerdista soviético. Tá? Então, o macartismo também foi uma marca muito importante desse contexto de Guerra Fria. E com certeza, né, não podia deixar de citar, em 62, um dos pontos mais altos da Guerra Fria foi a questão da crise dos mísseis que aconteceu em Cuba. Só para lembrar, né? Cuba, uma ilha que fica ali no quintal dos Estados Unidos, digamos assim, e que sofreu uma revolução, e nela, né, lá com o Fidel Castro, e nessa revolução foi implantado o socialismo. Então, Cuba era um país alinhado à União Soviética e ficava muito próximo dos Estados Unidos, né? O momento de tensão vai acontecer quando se descobre que a União Soviética estava, né, instalando bases para lançamento de mísseis nucleares. Então você imagina só, mísseis nucleares próximos aos Estados Unidos representam um perigo. Então isso vai gerar um confronto muito grande, quase virou guerra de fato, mas o problema foi resolvido quando a União Soviética decide retirar os seus mísseis que estavam a caminho da ilha de Cuba. Então, um momento muito complicado da história dos Estados Unidos e da Guerra Fria, a questão, né, da crise dos mísseis em Cuba. Com o tempo, evidentemente, né, vai acontecendo um amornamento da Guerra Fria, e aí o que vai acontecer? Vão começar a surgir teorias, né, pessoas defendendo que não necessariamente eu tenho que ter uma guerra entre capitalismo e socialismo. É possível o quê? É possível uma coexistência pacífica. Então, mas isso já vai ganhar mais força quando o socialismo ele for começar já a mostrar sinais de que ele estava em decadência. Mas foi um valor também defendido, né, durante esse processo de mundo bipolar, a questão da coexistência pacífica, tá? Só para finalizar, a parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos durante a Guerra Fria, eles tiveram que também enfrentar uma série de movimentos sociais, né? Não bastasse o confronto com a União Soviética, os Estados Unidos foram agitados por vários movimentos sociais que eclodiram principalmente a partir da década de 1960, né? Foi uma década bastante produtiva no campo social. Que movimentos que eu posso citar, né, nesse período aqui da história estadunidense? Vamos lá então. Eu posso citar o movimento negro, liderado por Martin Luther King, que teve um caráter pacifista, o dele, né? Eu posso citar o grupo mais violento, também relacionado ao direito dos negros, os chamados Panteras Negras. Eu tive nessa época aqui a polêmica Ku Klux Klan, né, que era um grupo extremista que perseguia, e ainda existe, que persegue os negros, né? E eu botei os famosos, né, movimento hippie, defendendo a paz, o amor, o fim das guerras, né? Faça amor, não faça guerra. E o movimento feminista, que foi um movimento também muito importante na defesa das lutas dos direitos das mulheres, tá? Aí eu tenho vários presidentes que governaram os Estados Unidos nessa época, né? Alguns
mais favoráveis a uma intensidade mais forte da Guerra Fria, outros menos favoráveis e mais, digamos que, conciliatórios em relação à briga com a União Soviética. Tudo bem? Então, esses são alguns dos pontos principais que eu não posso esquecer sobre os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Agora, o meu foco, né, vai ser falar sobre a União Soviética durante a Guerra Fria. O que aconteceu de mais importante lá do outro lado do mundo, tá? Então, só para lembrar, eu tenho na União Soviética a Revolução Socialista em 1917, né? Lenin vai ser o grande líder da União Soviética. Após a morte do Lenin, vai assumir quem? Vai assumir o Joseph Stalin, né? E aí o Stalin, ele vai ser marcado, né, por uma grande repressão, por um grande terror, por uma mão muito forte no comando da União Soviética, né? Então, durante o governo do Stalin, o Stalin vai fazer de tudo para intensificar a Guerra Fria, porque o Stalin era radical no seu combate ao capitalismo, tá? A questão do stalinismo, né, só vai perder força, lógico, após a sua morte, quando vai assumir Khrushchev, né? Vou voltar ao slide para vocês conhecerem o Khrushchev, esse aqui, né? E aí o Khrushchev, ele vai dar início, após a morte do Stalin por um AVC, né? Vai dar início a um processo de desestalinização. Ou seja, querendo ou não, esse processo de desestalinização vai acabar o quê? Dando uma aliviada na questão da Guerra Fria, na questão da briga entre Estados Unidos e União Soviética. Então vai ser muito importante o governo do Khrushchev nesse sentido. Tanto é que ele vai começar a defender aquele princípio que eu já citei para vocês, né? Que é o princípio da coexistência pacífica, né? Ou a questão da paz armada, né? Então, não vamos brigar, vamos conviver numa boa, teoricamente, cada um no seu canto, mas todos, de certa forma, preparados para um ataque, caso se faça necessário, tá bom? Então, falei em Khrushchev, não posso esquecer, né, do processo de desestalinização, mas não quer dizer que acabou com a Guerra Fria, porque eu vou continuar tendo a Guerra Fria muito intensa, por exemplo, na questão da corrida espacial que era aquela briga entre União Soviética e Estados Unidos, para ver quem conquistava o espaço e a Lua primeiro, né? Ou eu vou ter também a crise dos mísseis. Então percebam que eu falei em coexistência pacífica, mas não quero dizer que a Guerra Fria vai deixar de existir, tá? Em 64 eu vou ter o quê? Uma nova figura que emerge, Brezhnev. A Rússia já mostrava sinais de crise, tanto é que o governo teve que fazer o quê? Medidas para ajustar a economia, né? Eu tenho aqui o famoso Plano Saud II, que foi um acordo que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram para combater a produção desenfreada de armas nucleares. Perceberam, né? Onde que nós vamos enfiar tantos mísseis nucleares, né? Então foi um problema. Mas a partir do governo do Brezhnev, aí vocês vão perceber o quê? Que realmente o socialismo em crise já vai se encaminhando para o fim. Na prática, na teoria o socialismo era lindo, mas na prática não foi muito fácil, né, para conduzir a economia desse bloco chamado, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E na foto aqui, né, tem um dos símbolos do final da União Soviética e do final do socialismo, que é a famosa queda do Muro de Berlim. Berlim que era dividida entre o seu lado socialista e o seu lado capitalista. Tudo bem, pessoal? Tá? Para finalizar a nossa videoaula, então, vamos falar um pouquinho, fazer algumas considerações sobre a Europa nesse contexto também de Guerra Fria, né? Conforme eu já falei, a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial destruída, endividada, falida. Os Estados Unidos vão apoiar o quê? Vão apoiar esses países europeus a se reconstruírem através do Plano Marshall. Outra coisa importante é o seguinte,
esses países, após a Segunda Guerra Mundial, né, para evitar o quê? O que já estava ruim ficasse pior, né, para evitar que a população fizesse revoltas por causa da miséria, vai começar economicamente, né, a criar uma política chamada o que? Estado de bem-estar social, ou welfare state. Né? O que era isso? Né? Então, o Estado procurava ajudar a população, né? O Estado começou a cobrar mais impostos dos ricos para trazer melhorias sociais. Né? Na verdade, o que estava por trás disso era o que? Era aquele temor. Vai que a população revoltada, né, faz algum levante e tire a elite capitalista do poder, implantando um regime socialista. Então, o que estava por trás disso, né, era evitar o quê? Evitar o descontentamento popular e, consequentemente, né, espantar a ameaça comunista que pairava, que rondava todo o mundo. Esse mapa aqui eu tenho, né, os países que foram beneficiados pelo chamado Plano Marshall. Perceba, né, que alguns, como a Inglaterra, a França, sofreram investimentos maciços de capital dos Estados Unidos para que eles pudessem, né, se reerguer. Plano Marshall, né, que leva o nome do secretário George Marshall, que foi um dos idealizadores do plano. Tá? Então, nesse contexto de Guerra Fria, nesse contexto de tentativa de recuperar a economia, né, os Estados europeus, os países europeus, eles vão, né, começar um processo de união e de formação de blocos econômicos para que eles pudessem se fortalecer. Né? Então, a partir, principalmente da década de 70, eu vou ter o quê? 50, década de 60, década de 70, eu vou ter a emergência de alguns blocos econômicos que vão acabar culminando, né, evidentemente, com a formação da União Europeia. Tá? Então, vou citar bem rapidamente alguns que vocês já devem ter estudado nas aulas de geografia. Né? Esse assunto geralmente está mais atrelado com a disciplina de geografia, mas vale a pena nós citarmos e lembrarmos alguns desses blocos que surgiram nessa época. Tá? Então, primeiramente, tenho ali a Benelux, que foi o primeiro bloco econômico, formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Né? Eu tive depois a CECA, CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Eu tive depois, né, a Euratom, Comunidade Europeia de Energia Atômica. Eu tive, né, a base da União Europeia, o MCE, né, Mercado Comum Europeu, inicialmente conhecido como Europa dos Seis, Alemanha Ocidental, Itália, França, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, em 57, pelo Tratado de Roma. Né? E, finalmente, eu tive a formação, né, da chamada União Europeia, né, em 91, que vai promover uma integração da economia e de vários aspectos dos países situados na Europa. É lógico que, nesse contexto de Guerra Fria, a formação de blocos econômicos tem o objetivo o quê? Fortalecer a economia capitalista. E se eu fortaleço a economia capitalista, eu dificulto a ascensão da economia socialista. Tanto é que ao longo desses anos, né, a Europa ficou separada da União Soviética politicamente e socialmente, né, por países considerados estados tampões. Né? Então, o mundo europeu, asiático, ficou bastante marcado por essa disputa em zonas de influência, por essa disputa entre os lados, né, capitalistas e o lado socialista. Tá? Para articular a união desses países, aqui está errado, para variar, né? O professor faz os slides rapidinho por causa de falta de tempo, e aí acaba comendo alguma letra, sempre isso é comum, vão se acostumando nas videoaulas, não sei se vocês perceberam já. Né? Então, para articular a união dos países, vai acontecer o quê? A organização, a criação de organizações. Então, eu vou ter em 49 a Comecon, né? Conselho para Assistência Econômica Mútua, que foi uma integração econômica, isso aí já mais do lado da União Soviética. Tá? E eu vou ter o Pacto de Varsóvia,
que era o que? Uma aliança militar entre os países socialistas comandados pela União Soviética. Então, militarmente, nessa época, eu vou ter, né, a questão da OTAN, eu vou ter a questão do Pacto de Varsóvia, dois grupos distintos dentro do contexto da Guerra Fria. Tá? Todos os movimentos de contestação eram duramente reprimidos, tanto do lado, né, capitalista, quanto do lado socialista. Né? Então, após a morte de Stalin, alguns países do leste europeu começaram a dar vazão à insatisfação popular. Né? O que vai acontecer? O socialismo já vai começar a mostrar sinais de enfraquecimento, de crise, a fome, a miséria vai começar a crescer nos países europeus ou não, né? Vão começar a crescer a questão da miséria e de movimentos que vão começar a contestar o regime socialista. Então, dentro desses movimentos, né, eu tenho que lembrar sempre da Revolução de 56 na Hungria, a famosa Primavera de Praga, que aconteceu na Tchecoslováquia, né? Todos os movimentos duramente reprimidos pelas forças, né, que apoiavam a União Soviética. A Primavera de Praga, né, foi marcada, o nome Primavera de Praga, pela recepção assim, com flores que os soldados que foram lá para combater o movimento, né, quando eles entraram nessa cidade, eles foram recebidos a flores, um movimento pacífico, aí com um conceito de primavera, né, de Praga. Mas assim, de modo geral, né, o que eu estou querendo finalizar o conteúdo. A Europa e os países, né, socialistas, no final das décadas de 60, 70 principalmente, começaram a mostrar sinal de decadência, né, e os movimentos sociais foram eclodindo. E junto com esses movimentos sociais, grande repressão, como é o caso, por exemplo, lá da Tchecoslováquia com a Primavera de Praga. Tudo bem, pessoal? Então, assim, de modo bem rápido, de modo bem geral, eu procurei assim, estabelecer algumas ações principais que aconteceram nos Estados Unidos, na União Soviética e nos países europeus ao longo dos anos da chamada Guerra Fria, ao longo dos anos do chamado mundo bipolar. Porque tiver alguma dúvida, volta, né, o conteúdo, volta o vídeo, anota a questão. Se quiser mandar um e-mail para perguntar alguma coisa, pode mandar, né? prof.lorenzodeoliveira@gmail.com. Vou responder o e-mail para você com muito prazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fico à disposição, tá, para responder as suas dúvidas, receber críticas, né, sugestões, e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e até lá.